Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los novamente para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje, atendendo mais uma demanda da minha companheira, amiga, inteligência artificial Gemini, minha companheira de trabalho, né? Uma demanda que ela me trouxe a respeito de Mateus capítulo 18, quem é o maior no reino dos céus. Então vamos fazer uma leitura mais aprofundada para entender o que Mateus quis dizer, né, a respeito de Jesus, sobre a questão de quem seria maior no reino dos céus. O texto começa dizendo assim: naquela hora aproximaram-se Jesus e os discípulos, perguntando: quem porventura é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então, o que Jesus está fazendo aqui, né? O que acontece? Nos versículos anteriores, Pedro vai ser a única pessoa que vai ver em Jesus o Cristo, ou seja, o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, e Cristo vai dizer para ele assim, Jesus vai dizer para ele assim: bem-aventurado é você, porque teve a revelação de que eu sou Cristo, Filho de Deus, sem eu passar pelo ritual de carne e sangue. Por quê? Porque todo Messias, todo governante, por parte dos profetas que viesse governar Jerusalém, viria trazer a nova aliança, que incluía as leis de Moisés, sacrifício de animais para perdão dos pecados, todas essas leis, circuncisão, guardar o sábado, todas essas leis. E qualquer pessoa que viesse se apresentar como rei dos judeus deveria ser reconhecido através dos sinais que representavam a aliança de Abel, que era o quê? Sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, Pedro reconheceu Jesus não pela forma natural, né, a forma jurídica que se devia reconhecer um rei dos judeus, não pela prática de Jesus de sacrifício de animais para perdão dos pecados, mas sim porque confiou na autoridade de Jesus. Então Jesus vai dizer para ele assim, ó: eu vou dar para você a chave dos céus, e tudo que você ligar no céu vai ser ligado na terra, e o céu aqui é o templo de Jerusalém. Então, como ele pretendia tomar o templo de Jerusalém, tudo que Pedro decidisse em Jerusalém viraria lei na terra, ou seja, em Jerusalém. Tudo que Pedro ligasse na terra, tudo que criasse como lei na terra, seria ligado no templo de Jerusalém. Então, os discípulos dele vão entrar numa discussão, né? Para saber quem que é maior no reino dos céus. Então, ou seja, ele já sabe que Pedro vai ter acesso ao reino de Jesus, vai ter a chave do reino, vai ter autoridade, mas e depois deles, de Pedro? Jesus é o maior, depois de Pedro, quem que vai vir? Quem que vai ser o maior no reino dos céus? Aí o texto vai dizer que Jesus pega uma criança que está lá no meio deles, coloca aquela criança no meio, aquela criança está se humilhando para ele, e ele diz: todo que se humilhar como essa criança, né, todo que aceitar toda criança como essa criança, ou seja, se humilhando perante a mim, estará recebendo a mim. Mas por que ele pega essa criança? Ele pega essa criança por quê? Porque ele queria criar, né, no reino dele um modelo de quem se humilhava mais. O reino dele era um modelo é, perfeito de quem se humilhava mais perante ele. Então você teve a mulher cananeia, que aceitou o título de cachorrinha e de Jesus como dono dela, ela sendo cachorrinha, então iria comer as migalhas do pão que cai na mesa de Jesus, né? E também ele tinha uma outra mulher que também era de muito baixo nível, né? Que era a mulher na casa do fariseu lá, que chegou a chorar nos pés dele lá, a ponto de lavar os pés dele com a própria lágrima, né? Se humilhando, né? Beijando os pés dele, né? Secando o pé dele com o próprio cabelo. Então ele se maravilhou com aquela mulher lá e disse que até os pecados dela estavam perdoados, certo? Só que como ele não tinha esses dois exemplos maravilhosos, essas duas mulheres aí que se submeteram, se humilharam completamente perante a ele, mas tinha uma criança, então ele pegou a criança lá para dar uma demonstração de como as pessoas, os discípulos dele deveriam se humilhar perante ele. Então, ou seja, o maior no reino dele, até para aqueles que ele elegeu autoridade, era aquele que se humilhasse mais perante ele, certo? E que quando eles fossem receber uma criança no nome dele, de Jesus, não poderia ser qualquer criança, tinha que ser uma criança igual aquela criança ali, ou seja, que estivesse se humilhando perante ele, porque era isso que ele queria, submissão e humilhação total das pessoas, certo? Aí ele vai dizer a questão a respeito dos tropeços, certo? Aí ele vai dizer isso aqui mais para Pedro, por quê? Porque ele vai chamar Pedro de Satanás, vai dizer que Pedro é uma pedra de tropeço no caminho dele, porque Pedro quer impedir com que ele vá para Jerusalém, né, e faça aquelas coisas que ele está pretendendo fazer, tomar o templo de Jerusalém, estabelecer sua doutrina, o seu reino, né, a sua autoridade lá.
Então ele vai dizer assim: qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então ele está se referindo aqui a princípio a Pedro, mas depois para todos os outros, né? Porque ele está falando basicamente para Pedro assim: ô Pedro, você já sabe que você é pedra de tropeço no meu caminho. Eu já te falei isso com você. Por quê? Porque você fica tentando impedindo eu de tentar fazer as coisas que eu quero. Então, se você servir de pedra de tropeço para alguma dessas crianças, ou seja, impedir com que essas crianças se humilhem como aquelas mulheres perante a mim, o máximo possível, né? Vai ser melhor para você, não só para você, mas qualquer outro que fazer com que a criança tropece e não se humilhe perante a mim como eu quero, porque eu quero que as crianças se humilhem perante a mim, vai ser melhor para vocês que vocês amarrem uma pedra no pescoço de vocês e se joguem no meio do mar, certo? E morram afogados, certo? Por quê? Porque ele quer as crianças e todas as pessoas que seguem ele se humilhando perante ele, né? Sem dignidade alguma, né? Aí ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, ou seja, um discípulo dele estava envolvido em escândalo, que era Felipe, né? Estava tendo um relacionamento com a mulher de Herodes, que foi o cara que matou todas as crianças de Belém de até 2 anos quando Jesus nasceu, certo? Jesus também era é, exemplo de escândalo, porque o próprio nascimento de Jesus, a própria existência de Jesus foi fruto de adultério, porque Maria teve filho com o Espírito Santo já casado com José, isso era adultério, né? Mas ele vai dizer: porquanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta e te lança fora de ti. Melhor é que entres na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Então, tudo isso aqui que ele está falando se trata de quê? Das pessoas que fazem os pequeninos de tropeçar. Ou seja, qualquer pessoa que impede os pequeninos dele, né, de se humilharem perante ele está fazendo os pequeninos tropeçar. Então, é melhor que eles amarrassem uma corda no pescoço e jogassem no mar e morressem afogados, porque, segundo Jesus, se um pé te faz tropeçar, você tem que arrancar ele do meio de ti e jogar fora, lançar no fogo eterno. Então, ou seja, qualquer pessoa que tente pedir Jesus de fazer com que as crianças se humilhem perante ele, que não recorram à aliança de Abel, porque a aliança de Abel é muito diferente. Você sacrifica animais para perdão dos pecados, você está perdoado, você não precisa se humilhar a ninguém. Mas para Jesus, não. Jesus, você precisa da boa vontade dele para o perdão dos pecados, né? Porque eles colocam como se fosse o próprio Deus. Então, para agradar a ele, você precisa se humilhar como essa criança aqui, né? E como as mulheres se humilharam ao máximo para agradar a ele, certo? Aí ele vai dizer: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no fogo eterno. Então ele vai dizer: se você tem alguém do seu lado que te faz enxergar, porque essa é a verdade, que Jesus quer humilhar as pessoas, que Jesus não é o filho do homem, né? Que o filho do homem é Isaías, que ele não veio cumprir profecia nenhuma, né? Porque o sacrifício dele a oferta dele é de Abel, porque é de fruto do campo, é pão e vinho, né? Não é a de carne que Abel pediu, né? Então, se você tem uma pessoa que enxerga do seu lado, né? E essa pessoa te fizer tropeçar no sentido de fizer você não acreditar em mim, não se humilhar a mim, né? É melhor com que você arranque essa pessoa que enxerga do seu lado, porque Jesus é guia de cegos, então não faz sentido uma pessoa que enxerga estar no grupo dele, né? Você lança, é melhor que você arranque essa pessoa do meio de ti, mate essa pessoa, posso dizer assim, né? Do que você e ela ser lançado no fogo do inferno, ou ser morto afogado, justamente por quê? Porque tentou me contrariar, tentou ser pedra de tropeço para os meus pequeninos, para as crianças que eu queria que se humilhassem perante a mim, certo? Aí ele vai falar a respeito da parábola da ovelha perdida. Vedes, não desprezei qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, ele está mentindo justamente por quê? Porque ele não é o Filho do Homem, o Filho do Homem é Isaías, certo? Então, o Filho do Homem, Isaías, disse que quando ele viesse preparar o caminho, né, para que o Messias Salvador viesse, ele ia colocar Jerusalém em ordem, ou seja, fazer com que o povo levasse sacrifício de animais para perdão dos pecados, como uma oferta no templo, circuncidasse, guardasse a lei do sábado, né, etc. e tal. Né? Ele, Jesus, não é o filho do homem justamente por quê? Porque o filho do homem é Isaías. Ele não pode ser o filho do homem porque o filho do homem é Isaías, e também porque ele, Jesus, ele vem perverter toda essa lei. Ele vem fazer com que os discípulos dele, todos aqueles que seguem ele, ao invés de sacrificar animais para perdão dos pecados, passem pelo ritual de João, que é batismo para perdão dos pecados, uma oferta que Deus não pediu, portanto, a oferta de Caim. E ele, Jesus, coloca como autoridade maior ainda, perdoando o pecado das pessoas, sem levar em conta que o único que ele
sendo consagrado como sacerdote para perdoar o pecado das pessoas, ele tem que estar dentro do rito, matar um animal para que o pecado dele, sacerdote, e das outras pessoas sejam perdoados. Então, ou seja, ele não é o filho do homem, ele não é o sacerdote, ele não é profeta, ele não é nada, certo? Aí ele vai dizer que por isso que ele não quer que, né, ninguém enxergue, né, todos sejam cegos, né? Que vos parece, se o homem tiver ovelhas e uma delas extrair, não deixará eles no monte 99 indo procurar a que extraviou? Né? Aí ele vai dizer que ele vai voltar para procurar a ovelha, etc e tal. Aí ele vai como se deve tratar um irmão culpado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti, ele se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti, ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, teu irmão não te ouvir, toma-te ainda contigo uma ou duas pessoas, para que em depoimento, 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, qual que é essa testemunha? O que ele está falando assim? Quando o irmão pecar contra ti, você tenta convencer ele no privado. Se você não convencer ele no privado, você chama duas testemunhas. Quem que é essas duas testemunhas aqui que ele está se referindo? Pedro, né? João, que ele vai transformar em Elias, na transfiguração no monte, e Tiago, que ele vai transformar em Moisés. Então ele vai dizer, se alguém pecar contra vocês, você chama essas duas testemunhas que é a mais confiável dele. Quem que é essas testemunhas? Tiago e João, certo? E se ele não atender, dizei à igreja. Então, se ele, mesmo assim, ele não te pedir perdão, mesmo chamando Tiago e João, né, que eram os dois discípulos queridinhos dele, você vai chamar toda a igreja. E se toda a igreja também não conseguir fazer com que essa pessoa te perdoe, ou que você perdoe essa pessoa, você vai considerar ela um gentil e publicano, certo? E, inclusive, o gentil e publicano, o profeta Isaías vai dizer, né, a respeito dele, o filho do homem, que por gentios e publicanos, até os gentios e publicanos que não são judeus circuncidados, iam ter que levar sacrifício no templo de Jerusalém, que é o sacrifício de animais, se quisessem agradar ao Senhor e fazer parte do reino de Yahvé, certo? Coisa que Jesus não faz quando perdoa pecados sem sacrificar animal, né? Aí ele vai dizer, em verdade vos digo que tudo que ligados na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligados na terra será sido desligado no céu. Então ele vai dar autoridade total para os discípulos dele, para que eles tenham autoridade no templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém aqui é o céu, e a terra que é Jerusalém. Tudo que os discípulos decidirem no templo de Jerusalém virá lei na terra, em Jerusalém. Tudo que eles decidirem em Jerusalém virá lei no templo de Jerusalém também, certo? Então, se eles disserem que alguém não está perdoado, que alguém é publicano, pecador, essa pessoa vai morrer como tal, só porque eles quiseram. Enquanto no ritual de Abel, era só sacrificar o animal e estava perdoado, né? Ele vai dizer, em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Então, de novo, ele está se referindo a quem? A João, que ele vai transfigurar ele, né? Transformar ele em Elias, e Tiago, que ele vai transformar em Moisés. Então ele vai dizer que qualquer coisa que esses dois concordarem na terra, né? Qualquer coisa que eles concordarem na terra, qualquer coisa que eles pedirem, se eles concordarem, esses dois, será dado por eles, né? Pelo Pai de Jesus que estás no céu, né? Só que esse Pai de Jesus aqui é o Espírito Santo, o líder da facção, né? O líder da facção de Caim, né? Aí ele vai dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, ou seja, aonde estiver Tiago, aonde estiver Pedro e aonde estiver João, desde que Pedro não seja pedra de tropeço, tudo que eles pedirem será concedido a eles, certo? Aí ele vai dizer quantas vezes se deve perdoar o irmão. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou ele quantas vezes deve perdoar o irmão, se era 7 vezes, e perdoar o irmão aqui é dentre eles, né? Ou seja, ô Jesus, um discípulo aqui pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? Aí Jesus vai dizer 70 vezes 70, até porque se eles começarem a discutir entre si e não perdoarem entre si, o reino vai terminar antes de começar, né? Aí ele vai dizer a parábola do credor incompassivo, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos, né? Aí então a explicação que ele vai dar aqui é o seguinte, né? E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 1000 talentos, e tendo ele, porém, e não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-se paciente, né, que ele iria pagar,
né? Então o Senhor se compadeceu dele, mandou ir embora, perdoou-lhe a dívida, e saindo, porém, o servo encontrou os seus conservos, e lhes devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, né? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: se paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então ele está se referindo a ele, né? Ele vai dizer assim: eu sou o Senhor que perdoou as suas dívidas, discípulos. Então vocês, discípulos, têm que perdoar a dívida dos seus irmãos. Porque irmãos aqui é só aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, aqueles que resolverem pedir ele perdão dos seus pecados, ao invés de fazer o ritual correto, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é a aliança que Deus estabeleceu desde o jardim do Éden. Certo? Né? Então ele vai dizer assim: eu perdoei a dívida de vocês, né? Perdoei o pecado de vocês, ou seja, ele não poderia perdoar o pecado sem um sacrifício, né, literal, né? Então os discípulos também têm que perdoar o pecado um deles aos outros, né? Entre eles, né? Porque Jesus é o Pai e eles são os filhinhos, portanto eles são os irmãos, né? Perdoar entre eles, né? Então ele vai dizer: então o Senhor, clamando, lhe disse: malvado, perdoei-te a tua dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou a verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então ele, que é o Pai Celeste aqui, porque inclusive ele vai dizer que ele é o pão que desce do céu, né? Então, veja bem, ele está dizendo para os discípulos dele o seguinte: vocês têm que se perdoar entre vocês 70 vezes mais. E sabe por que ele está falando isso? Porque ele sabe que Pedro vai ser o primeiro a precisar de perdão. Porque o Pedro é a pedra do sapato de Jesus. Tudo que Jesus quer fazer, Pedro vem com empecilho. Né? Então Jesus quer tomar o templo de Jerusalém, né? Passar pela cruz e tal, para depois ressuscitar como rei, né? Ser tirado de lá pela multidão, etc. E tal, da cruz, ser considerado como rei. Pedro não quer que ele faça isso. Ele diz que Pedro é Satanás, arreda dele, porque Pedro é pedra de tropeço para ele. Né? Então ele está pedindo basicamente para os discípulos dele perdoarem 70 vezes mais, justamente por quê? Para eles perdoarem Pedro. Por quê? Porque se eles começarem a brigar entre si, sendo irmãos, filhinhos de Jesus, era para perdoar os irmãos, entre eles, no caso, né? O reino dele não ia durar. Antes de começar, já iria acabar. Por quê? Porque Pedro era pedra no sapato. Ele não negou Jesus à toa. Ele não negou Jesus, ele correu, ele entregou Jesus, justamente por quê? Porque ele percebeu que Jesus não era filho do homem porra nenhuma. Né? Porque se ele fosse filho do homem, principalmente quando eles estavam na Páscoa, ele deveria estabelecer o sacrifício de Abel, né, que Deus pediu, que era sacrificar um cordeiro naquele momento para o perdão dos pecados, e não ter usado o pão como se fosse o pão como se fosse o corpo e o vinho como se fosse o sangue, oferecendo o quê? Frutos da terra, porque pão é da terra, né, que é o trigo, e vinho também, né, para perdão dos pecados, para selar a nova aliança, que nada tinha a ver com a aliança do profeta Isaías, que era o filho do homem, né, de Jeremias também, que era o filho do homem, que era justamente essas leis impressas na mente e no coração das pessoas. As pessoas jamais esquecessem de sacrificar animais para perdão dos pecados. Né? Então, Pedro era a pedra no sapato de Jesus, por quê? Porque Pedro, né, embora Jesus não tenha dado um título de autoridade para ele, como deu para Tiago, né, chamando Tiago de Moisés e João de Elias, né, embora ele não tenha dado esse título de autoridade para Pedro, né, Pedro sabia que, no fundo, que ele não era autoridade porra nenhuma. Né? Por quê? Porque essa nova aliança dele estava estranha. Porque é sacrifício de animais que Deus pediu para perdão dos pecados, desde o jardim do Éden, desde Abel. Né? Então, senhoras e senhores, Jesus, né, ele aqui nesse episódio de hoje, o que acontece? Ele vai dizer para os discípulos dele que qualquer um que tentar impedir ele de fazer com que as pessoas se humilhem perante ele para ter perdão de suas dívidas, de seus pecados, vai ser considerado pedra de tropeço para ele. Então ele é melhor que essa pessoa morra, seja lançado no fogo, seja lançado ao mar com a pedra amarrada no pescoço. Certo? Mas como ele sabe que Pedro é a maior pedra no sapato dele, então ele precisa estabelecer para os discípulos que os discípulos perdoem uns aos outros 70 vezes mais. Justamente para que Pedro seja perdoado, sendo uma autoridade ali no meio deles também, para que o reino
não se desfaleça antes mesmo de começar, certo? Então, ou seja, se vocês verem Pedro tentando fazer uma criança tropeçar, dizendo que ela não pode se humilhar perante mim, não lutar na minha luta para tomar o templo de Jerusalém, vocês perdoem ele, certo? Se tiver Tiago e João, está perdoado.